Olá, meninas! Mais uma vez estamos aqui para concluir o nosso coelhinho, né? Hoje nós vamos terminar a cenoura e o rostinho, correto? Vamos terminar a cenoura, passar aquele branco para deixar ela mais luminosa, mais aparente. Que agora nossa pintura está seca. Aqui ainda está um pouco úmido, que eu já fiz, correto? Nós vamos passar o branco para iluminar e depois dar uns toques de branco também. Tá, meninas? Ó, meu branco, eu pego um pouquinho com o meu pincel, tá aqui. Eu pego um pouquinho com o meu pincel, coloco na minha tampinha e aí eu vou passar com os dois lados. Eu vou pegar a tinta e vou espalhar em todas as cerdas do meu pincel. Vou tirar o excesso, tá? Seguro, mas não com força, só tirei o excesso, tá? Então, explicando novamente, peguei e só dou uma segurada, ou se for o caso, limpar dos dois lados, correto? No mesmo plano que estão as outras, tá? A gente procura fazer também do mesmo jeito, tá? Esse é o pincel seco, né, que a gente chama, ou fantasminha, né? Algumas chamam de fantasminha, chamam de pincel seco, tá? Aqui, ó, eu vi que foi pouca tinta que eu peguei, né? É por causa que eu limpei mais de uma vez pra vocês, tá? Eu passo e depois eu limpo. Passei, o pincel grudou em mim. Fazer novamente, aqui, aqui, tá? Então, o pincel seco, a gente fala, né, que é o pincel seco porque a gente limpa ele um pouco, tá? E faz a luz aqui na cenoura, tá? Ó, deu pra fazer em todas elas. Agora, eu vou vir com o detalhe, para deixar a cenoura também mais luminosa, certo? Eu venho com o pincel filete, tá? Esse meu filete aqui, eu não sei se ainda ele é vendido, tá? Que é o da Condor, é o número 0, da ordem 442, ó, não sei se dá pra vocês verem, tá? É um pelo especial, né? E aí, eu vou fazer alguns detalhes aqui, correto? Só para iluminar a minha cenoura. Então, eu passo de leve. Eu não preciso fazer uma linha correta, uma linha certa, uma linha extensa. Se fizer, tudo bem, tá? Se não fizer, não tem problema. O que eu preciso é apenas dar essa luminosidade aqui na minha cenoura, tá bom? Só isso que eu preciso, correto? Vamos passar pro rostinho, porque eu já fiz a maioria deles. Vou lavar meu pincel. Esse tipo de pincel, tá, que é fininho, ele não pode ficar no copo, ele não pode ficar na água, a não ser que ele esteja suspenso. Ele tem que ficar assim, correto? Ó, ele tem que ficar com as cerdas todas pra cima, todas do mesmo lado, tá bom?
E aí, agora nós vamos pro rostinho do nosso coelho. O rostinho do nosso coelho, nós colocamos o branco, né? O clareador, o branco. Eu deixei sem pintar o olho e o nariz. Aqui nós vamos fazer a sombra dele. Eu já fiz o braço, que esse braço também é igual. Eu já fiz, pintei de branco, puxei os lados, fiz apenas uma sombra, delineei. Delineei o corpinho, o pezinho, tá? E puxei uma sombra aqui. Aqui, eu fiz puro. Eu fiz o cappuccino puro. Eu passei puro, tá? Pra ele ficar escuro mesmo. Porque debaixo do pescocinho do coelho, tá? Tá escuro. Então, as cenouras estão produzindo sombra, né? A própria cabecinha do coelho tá produzindo sombra. Então, gente, essa é minha cadeira, que está com falta de óleo. E agora nós vamos fazer a cabeça, tá? Eu vou delinear a cabeça, vou passar o pincel em pé, tá? Sempre pegando, vou pegar aqui pra vocês verem, ó, a tinta, sempre pegando de um lado, do outro lado, tá? Olha, não pode ter tinta nenhuma. Aí, eu vou trazer aqui, ó, do cabelinho dele. Vou trazer alguns pelinhos, tá? Do cabelinho dele pra dentro. Ó, limpo o excesso. E passo o pincel novamente, mas sem tinta, tá? Só foi limpo, só foi enxugado, não foi lavado. Bom, aqui também é a mesma coisa. Vou fazer o delinear do rosto. E vou fazer as sombras das cenouras. Que aí eu preciso da sombra da cenoura. Tá? Como a sombra da cenoura? Eu vou fazer em volta. Opa, balancei um pouquinho. Passei em volta da cenoura. E vou puxar pro rostinho. Cuidado, meninas. Esse pincel, ele tem que estar com pouca tinta. Por quê? O desenho é delicado. É para ter essa conotação, tá? De delicadeza. Não posso puxar muita tinta, eu não posso puxar muita tinta para dentro do rostinho. A sombra eu fiz, mas eu não posso puxar muita coisa para dentro do rostinho, né? Eu segui o risco, mas essas duas cenourinhas aqui tá parecendo até um dentinho do coelhinho. É pouca coisinha, ó. Tá? E agora nós vamos fazer a sombra do nariz. O nariz ainda não tá pronto, mas ele existe, tá? E ó, é embaixo, tá? Embaixo. Eu puxo um pouco só, tá? Pouca coisa, ó. Bem pouca, tá? Essa parte ainda não secou, para eu fazer esse tipo de sombra aqui. Esse tipo de sombra a gente só faz quando a peça tá seca. Então, aqui ainda não tá seco. Mas, aqui, desse lado da orelha, já tá seco. Tá? Da aula passada. Então, o que eu faço, tá? Eu venho, ó, pincel em pé. Eu não sei se vai dar pra vocês pegarem certinho. Venho, faço a minha linha e faço, tá? Um detalhe, uma sombra no coelho, na orelha do coelho. Pra o quê? Pra essa orelha ficar fofinha, tá? Então, eu fiz isso e boleio. Meninas, não esquece, ó, eu tiro a maioria do excesso
E o que o pincel tá usando aqui é dessa tinta que eu depositei aqui, ó. Tá? Nada mais. Correto? Vou usar agora um pincel menor para fazer o olhinho. Então, eu preciso de um pincel menor, um pincel mais estreito, apesar que a maioria das vezes eu faço com até o próprio filete, né? Quando eu vejo que os pincéis que eu tenho não estão disponíveis, né? Então, nós vamos fazer o olhinho, que é preto, mas tem um detalhe do lado desse olhinho. Se você notar no detalhe do risco, tá? Que eu mandei, que a gente visualizou, né? A gente tem ali, peguei um pincel, não sei qual é o número, meninas, olha isso, tá? Esses pincéis todos estão saindo um número. Se a gente não gravar no finalzinho do pincel, eu creio que esse pincel aqui seja 4, né? Então, ó, eu tenho uma risca em pé aqui e a outra aqui. Deu para vocês visualizarem, tá? Esse é o cinza. Eu estou pegando da mesma maneira, tá? Deixa eu pôr até mais pra cima aqui, ó, pra vocês visualizarem. Então, esse é o cinza, cinza, tá? Ó, aqui, e vou vir pra cá. Tá? Esse aqui saiu um pouquinho mais grosso, esse risco, tá? Porque a maioria das vezes eu viro a tábua, eu não fico com a tábua reta. Aqui, pra vocês não terem essa ilusão, porque vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, né? Tem gente que acaba até tendo náusea. Nossa, atacou minha labirintite, né? Peguei o preto agora e vou fazer o olhinho dele. Então, eu venho, faço os cantos e depois eu faço o próprio olhinho. Tá? E ele ficou ali dentro, né, daquele esquadro, né, vamos falar assim, né, ele ficou dentro do esquadro. E aqui também é a mesma coisa, eu vou até tombar um pouquinho o meu pincel. Ó, faço o olhinho e depois eu venho preenchendo, tá? Ele ali deve ter ficado na frente de vocês. Então, eu faço o olhinho e preencho depois o olhinho. Não ultrapassando essa linha que eu fiz, né? Mas eu também tenho no meu risco, né? Lá no molde, eu tenho 2 sobrancelhas. Então, a sobrancelha deste lado, né? Que é uma sobrancelha pequenininha, não é muito extensa. E a sobrancelha do outro lado também. Essa sobrancelha poderia ter sido feita em cinza ou até mesmo em cappuccino, tá? Não há necessidade de fazer em preto, mas eu fiz para sobressair, ok? Então, eu fiz para ela sobressair. E também nós temos um outro detalhe. Opa, minha tampa não fechou. Nós temos um outro detalhe também em cinza, que é debaixo do narizinho dele. Então, nós temos aqui, ó, esse pequeno risquinho, né? Que é o risquinho da boquinha dele. E a boquinha dele tá ali debaixo, né? Embaixo da cabecinha dele. Agora, nós vamos fazer o narizinho, tá? E aí, o narizinho, aí nós vamos precisar daquelas mesmas cores. O rosa bebê,
as mesmas cores que nós usamos. Olha que interessante, gente, formou um Mickey aqui dentro. Nós vamos usar o rosa bebê em toda a extensão do nariz. Ó, é que eu tinha pego muito rosa ali, achei que não ia dar. Então, nós vamos usar em toda a extensão do nariz. Melhor pegar pouco, meninas, do que pegar muito. Meninas, não esquece, tá? De dar like se vocês gostaram do vídeo, de divulgar, né? Compartilhar esse vídeo com outras amigas ou amigos, tá? De ativar o sininho, de se inscrever, não se esquece de se inscrever e também de falar para as amigas também, né, que estão compartilhando, de se inscrever, para ter esse vídeo sempre guardadinho, ok, meninas? Aqui, meninas, eu usei, tinha uma outra coisinha no meu pincel, por isso que eu lavei, mas não precisa lavar não, meninas, tá? E aí, eu usei o rosa bebê, o tutti frutti, tá? Deixa eu colocar aqui. O tutti frutti, o rosa bebê em toda a extensão do nariz, tá? O rosa bebê, e aí eu passo, ó, só nessa porção do nariz, o tutti frutti. Depois, quando seca, ele fica com uma cor acima do tom. Tá? E o rosa chá. Aqui eu também só vou limpar o pincel. E um pouquinho só do rosa chá, mas bem na base, ó. Bem na base, tá? Mas não deixa assim, não. Eu só coloquei ali, deixa eu tirar o excesso. E puxei pra cima. Tá? Se for o caso do seu nariz ter ficado muito escuro, nossa, olha, meu nariz não ficou igual o da professora, meu nariz não ficou igual dela, a gente pega um pouquinho de branco, não que esse nariz esteja escuro, tá? Mas só vou complementar pra vocês, ó. E coloca branco, limpa o excesso do pincel, puxa esse branco pra baixo. Meu nariz não ficou. Meu nariz não ficou escuro, mas simplesmente para vocês poderem ter um socorro, tá? Se ficou muito escuro, põe um pouquinho de branco. Olha uma sujeirinha aqui do pincel de novo. Põe um pouquinho de branco, correto? Bom, o nosso coelhinho, em termos, ele está pronto, tá? O que falta agora? Somente colocar os pinguinhos nos olhinhos, né? Pra mostrar a claridade, né? Do olhinho. Então, a gente coloca sempre na mesma direção, no mesmo lugar que você colocou de um olhinho, você coloca no outro. Eu gosto de colocar sempre duas pintinhas, uma com a bundinha do pincel e a outra com a pontinha do pincel também. Ok, meninas? Tá? Esse narizinho, quando ele secar, ele também vai ter uma claridade. Ok? Tá? Bom, meninas, aqui nós terminamos o nosso coelho. Logicamente que quando a gente voltar na próxima aula, vocês vão ver aqui apenas uma diferença que eu vou fazer aqui. No coelho, a mesma coisa que eu fiz aqui e aqui dos pezinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui. Por enquanto, ele está úmido. Esse coelho ainda tá úmido. Então, eu tô sentindo que a tinta ainda tá úmida. Não posso fazer nada
desse tipo de sombras aqui, desses detalhes, com o coelho, né? A carinha dele é ainda molhada, tá certo? Mas na próxima aula nós vamos fazer o acabamento. Então, eu peço muita atenção para vocês, porque o coelhinho nós já finalizamos. E aí, nós vamos fazer o acabamento, que é o chão, que é muito fácil e muito rápido. E aí, nós já vamos vir para os extremos, tá? Que é fazer a beirada da toalha toda, tá? Então, essa é a última aula. Espero que vocês tenham gostado. Gente, dá like, compartilha, tá? Ativa o sininho, se inscreve, né? Que é uma boa pro canal. E bora pintar!